Sua tranquilidade é interrompida por um objeto metálico em forma de disco descendo sobre o riacho. Aproximando-se, Raputs encontra criaturas de pele esverdeada e olhos enormes, que rapidamente se tornam hostis. Com um vapor misterioso, são roubados seus pincéis e cavalete, deixando-o paralisado e aterrorizado. Este encontro extraordinário não apenas mudou sua vida, mas também marcou um dos primeiros relatos de encontros extraterrestres na Europa. Prepare-se para descobrir a fascinante história do encontro com seres de outro mundo por Raputs, em Villa Santina, na Itália. Em um verão de 1947, a Itália ainda se recuperava das cicatrizes deixadas pela Segunda Guerra Mundial. As pequenas cidades e vilarejos tentavam retomar a normalidade, mas histórias extraordinárias começavam a emergir das áreas mais remotas do país. Uma dessas histórias envolve Raputs Eli Johan, um pintor de paisagens que teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Raputs, um homem de meia idade com uma paixão inabalável pela arte, decidiu passar suas férias em Villa Santina, uma pitoresca aldeia cercada por colinas ondulantes, riachos cristalinos e vastas florestas. Era o tipo de lugar que inspirava qualquer artista, com suas cores vibrantes e a serenidade da natureza intocada. No entanto, Raputs não imaginava que aquela viagem lhe reservaria algo muito além da beleza natural. Era 14 de agosto de 1947, um mês após o famoso avistamento de Kenneth Arnold sobre o Monte Rainier, que havia desencadeado uma onda de relatos de objetos voadores não identificados em todo o mundo. Raputs, buscando inspiração para sua próxima série de pinturas, decidiu explorar os arredores de Villa Santina, especialmente o riacho que serpenteava pela floresta, prometendo uma paisagem perfeita para sua próxima obra-prima. Na manhã daquele dia, por volta das 9 horas, Raputs chegou ao riacho com seu cavalete, tintas e pincéis. O sol brilhava intensamente, refletindo nas águas límpidas e iluminando a vegetação ao redor. Ele se acomodou em uma rocha plana, montou seu cavalete e começou a pintar, imerso na beleza tranquila que o cercava. Enquanto misturava cores e traços, algo incomum capturou seu olhar. No horizonte, a superfície tranquila do riacho foi interrompida por um objeto metálico em forma de disco que descia lentamente em direção à clareira próxima. Raputs parou, os pincéis ainda na mão, observando com crescente perplexidade, enquanto o objeto pousava suavemente no chão, levantando uma leve nuvem de poeira. Curioso e um tanto apreensivo, Raputs decidiu se aproximar. A cerca de 50 metros do disco, ele notou duas figuras paradas ao lado do objeto. Seus corações dispararam ao verem os seres. Eram pequenos, do tamanho de crianças, com pele esverdeada que refletia a luz do sol de maneira quase reptiliana. Seus olhos, grandes, da cor de ameixas, eram desprovidos de cílios ou sobrancelhas, dando-lhes uma aparência estranha e quase inquietante. As criaturas não tinham nenhum pelo no rosto, e a forma de suas cabeças lembrava um V invertido. Vestiam macacões azul escuro com colarinhos e cintos de um verde brilhante. Na cabeça, usavam capacetes esféricos que cobriam suas cabeças, deixando apenas os rostos à mostra. Raputs, tentando racionalizar o que estava vendo, pensou que poderia ser uma brincadeira de crianças locais, uma encenação para divertir os turistas. Decidido a quebrar o gelo, ele levantou os pincéis e, com entusiasmo, saudou as criaturas com um grito amigável. No entanto, o que ele esperava ser uma interação amistosa foi interpretado como uma ameaça. Os seres reagiram imediatamente com hostilidade. Um deles sacou um objeto do cinto e o apontou em sua direção. Raputs assistiu, horrorizado, enquanto
Um fino vapor emergia do dispositivo, fazendo com que o capuz do pintor caísse ao chão. Instantes depois, Raputs caiu no chão, paralisado, incapaz de se mover. Mesmo assim, conseguia observar cada detalhe do que acontecia ao seu redor. As criaturas, agora mais próximas, começaram a examinar seus materiais de pintura. Raputs notou que cada um deles tinha 8 dedos em forma de garra em cada mão e que ofegavam pesadamente enquanto se movimentavam, como se estivessem em constante esforço físico. Uma das criaturas pegou o cavalete de Raputs, arrancou um de seus quadros e tomou o pincel de suas mãos. O pintor sentiu uma mistura de medo e fascinação enquanto via os objetos serem levados de volta para o disco metálico. Sem aviso, a nave subiu lentamente no ar, levantando uma nuvem de poeira que logo se dissipou. Raputs observou, impotente, enquanto a nave disparava para o céu, desaparecendo entre as nuvens. O tempo parecia ter parado para Raputs. Ele permaneceu imóvel por alguns minutos, recuperando-se do choque e tentando compreender o que havia acabado de acontecer. Finalmente, conseguiu se levantar, sentindo-se abalado, mas aliviado por estar vivo. Olhou ao redor, mas as criaturas já haviam desaparecido, deixando para trás apenas a clareira e o riacho tranquilo. Raputs retornou à Vila Santina, onde relatou o incidente aos moradores locais. Inicialmente, muitos pensaram que ele estava contando uma história para atrair a atenção ou para explicar a perda de seus materiais de pintura. No entanto, à medida que outros começaram a compartilhar relatos semelhantes de avistamentos e encontros estranhos nas proximidades, a história de Raputs ganhou credibilidade. Com o passar do tempo, o caso de Vila Santina passou a ser um dos mais documentados sobre encontros com seres extraterrestres na Europa. Publicações especializadas em OVNIs e livros como o de Antônio Ribeira, Encontros no Horizonte, detalharam o incidente, colocando-o entre os primeiros relatos bem documentados de encontros extraterrestres no continente. Raputs, por sua vez, nunca mais voltou a pintar como antes. O encontro o deixou profundamente abalado, não apenas pela perda de seus materiais de arte, mas também pela realidade perturbadora de que não estávamos sozinhos no universo. Suas obras posteriores refletiram essa mudança, com pinturas mais sombrias e introspectivas, explorando temas de desconhecido e o mistério do cosmos. A história de Raputs L. Johann em Vila Santina tornou-se uma lenda local, passada de geração em geração. As noites de verão ainda são marcadas por conversas ao redor das fogueiras, onde os mais velhos contam sobre o dia em que um pintor encontrou seres de outro mundo nas margens do riacho. As crianças, fascinadas, escutam atentamente, sonhando com o que poderia haver além das estrelas. Anos depois, Raputs decidiu revisitar o local do encontro. Agora um homem mais velho, ele caminhou pelas trilhas familiares com um misto de nostalgia e apreensão. O riacho parecia ainda mais sereno, como se nada tivesse mudado desde aquele fatídico dia. Ele se acomodou na mesma rocha onde havia pintado pela primeira vez, observando a água correr tranquilamente. Enquanto meditava sobre os acontecimentos, Raputs sentiu uma presença familiar. Seu coração disparou ao ver os mesmos seres emergindo novamente das sombras da floresta. Desta vez, porém, eles não pareciam hostis. Aproximaram-se com cautela, observando-o com os mesmos grandes olhos cor de ameixas. Raputs respirou fundo, tentando controlar o medo que ameaçava dominá-lo. Lembrou-se do medo inicial, mas também da curiosidade que o havia levado até ali. Decidiu que, desta vez, abordaria os seres com mais calma e respeito. "Vocês não querem mais brigar comigo?" perguntou Raputs em italiano, a língua nativa, que esperava que compreendessem.
Os seres, surpresos com sua abordagem calma, não reagiram de imediato. Um deles deu um passo à frente, segurando um objeto semelhante ao que havia usado anteriormente. Em vez de um vapor hostil, um brilho suave emanou do dispositivo, envolvendo Raputs em uma luz reconfortante. Raputs sentiu uma onda de tranquilidade e compreensão. Embora não pudessem se comunicar verbalmente, ele sentiu uma conexão com aqueles seres. Eles não eram inimigos, mas exploradores curiosos, buscando compreender o mundo que os rodeava. Os seres retornaram o cavalete e os materiais de pintura a Raputs, como um gesto de respeito e reparação. Ele, por sua vez, ofereceu um de seus quadros, um presente de amizade. A troca simbólica marcou o início de uma nova compreensão entre humano e extraterrestre. Com o passar dos anos, Raputs documentou esse segundo encontro em suas pinturas, criando uma série que representava a conexão entre as duas espécies. Suas obras ganharam reconhecimento internacional, não apenas pela qualidade artística, mas também pela profundidade de seu conteúdo e a história por trás delas. Villa Santina, antes uma simples aldeia italiana, tornou-se um ponto de interesse para ufólogos e curiosos de todo o mundo. Apesar do ceticismo inicial, a história de Raputs e seus encontros com seres de outros mundos resistiu ao teste do tempo, inspirando inúmeras teorias e debates sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Raputs L. Johann passou seus últimos anos em paz, cercado por sua família e suas obras. Nunca deixou de acreditar na verdade de seus encontros e na importância de compartilhar sua experiência com o mundo. Seu legado permanece vivo, não apenas nas pinturas que criou, mas também nas histórias que inspirou e nas mentes que continuam a sonhar com o desconhecido. A história de Raputs em Villa Santina é um lembrete de que o universo é vasto e cheio de mistérios ainda por descobrir. É uma narrativa sobre curiosidade, coragem e a busca incessante por compreensão, seja através das lentes de um pincel ou dos olhos inquisitivos de seres de outro mundo. Em um mundo onde a lógica muitas vezes limita a imaginação, relatos como o de Raputs incentivam-nos a olhar além do óbvio e a considerar as infinitas possibilidades que o cosmos pode nos oferecer. E assim, nas margens tranquilas do riacho em Villa Santina, a história de um pintor e seus encontros extraterrestres continua a inspirar e a fascinar, mantendo viva a chama da curiosidade humana e a esperança de que, um dia, possamos realmente compreender os segredos do universo.